Olá, alma querida! Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 e direto de Salvador, Marta, pelo médium Marcel Mariano, vai nos trazer mais uma de suas belas narrativas para iluminar a nossa semana nesse primeiro dia útil que vai se iniciando, finalizando o mês de fevereiro e já se aproximando o mês de março. Ela vai dizer assim: a pessoa alguma passará despercebido que a Terra atravessa um dos seus momentos culminantes. As mudanças e transformações se dão em velocidade tal que para alguns torna-se difícil acompanhar o torvelinho das alterações comportamentais e morais desses dias tão agitados. Novos meios de comunicação impuseram práticas e hábitos que desconcertaram os mais antigos, os obrigando a uma adaptação a jato, sob pena de ficarem à margem do progresso tecnológico dos novos tempos. Inusitadas maneiras na convivência e no linguajar surgem a cada instante, atendendo interesses de grupos e partidos, arrastando de roldão as massas que nem sempre conseguem assimilar as alterações impostas. Seja como for, reconhecemos estar num tempo de vertiginosas e bruscas mudanças no viver e no conviver, constrangendo muitos a alterações em desacordo com suas expectativas íntimas. Sabidamente, não estagiamos todos no mesmo degrau evolutivo. O que para um parecerá moderno, atual, para outro insurgirá como agressivo e intempestivo. A postura de alguém, numa solenidade, poderá, aos olhos de muitos, soar como aceitável e contemporânea, mas na avaliação de outros será descabida e ultrajante. A língua de cada povo exprime sua cultura e reflete, de alguma forma, o patamar evolutivo e de entendimento daqueles que nascem no mesmo torrão natal. Mas ao longo das eras e dos séculos, o idioma vai sofrendo alterações e enxertos que lhe acrescentam e desfiguram a matriz de onde procede. Alguns linguistas e filólogos já admitem que o idioma português é hoje tão somente falado em Portugal, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné Equatorial, num conjunto de cerca de 250 milhões de pessoas. Mas no Brasil, já falamos o brasileiro, tamanha a introdução de novas expressões idiomáticas no idioma aqui originalmente desembarcado pelos primeiros navegantes. O que importa é que nos comuniquemos bem, dominando a língua mãe e pelos filhos da terra sendo compreendidos. E em meio a tantas mudanças, uma não pode ser postergada: a melhoria intelecto-moral, aquela em que situamos a plataforma da evolução, sobretudo no terreno da convivência de uns para com os outros. Uma criatura deslocada em seu próprio ambiente perde o estímulo por viver, estiola e fenece, qual flor crestada pelo sol impiedoso da indiferença e da rejeição social. Na imensa assertividade que ora experimentamos, busca-se a pessoa de trato ameno, que, agindo como um diplomata, saiba transitar entre estilos e posições ideológicas diferentes, com todos dialogando sempre na busca da priorização do interesse coletivo, a pairar sobre o individual em qualquer circunstância. Numa época de tanta intolerância religiosa, causa uma boa impressão aquele indivíduo que consegue firmar suas convicções no terreno do diálogo interreligioso, compreendendo as diferenças teológicas, mas sempre ressaltando os pontos em comum das variadas confissões. No campo político, geralmente tem destaque aquele que dialoga com variadas camadas de poder, sem perder a coerência e o bom senso, não se permitindo adesão a interesses puramente de grupos inflamados e raivosos, bem como a aqueles que veem na atividade pública mero degrau para a satisfação de caprichos pessoais. Líderes autênticos já perceberam que compreender não é conivir e aceitar o outro não é aderir a todo tipo de proposta em que o outro estagia. A mudança moral de um ser passa a refletir na sua capacidade de dialogar com diferentes camadas de entendimento, buscando pontos em comum, escutando com atenção e carinho como o outro enxerga a vida, e quando convidado a falar, exalta sempre a necessidade de dilatar horizontes, ampliar o enxergar além da cortina de interesses pessoais e avançar para novos degraus de percepção da vida,
evoluindo sempre nas trilhas do aperfeiçoamento. Outra não foi a postura do maior psicólogo, terapeuta e humanista que o mundo já conheceu, Jesus Cristo. Situado pelo alto no seio de um povo cheio de vícios, herança do cativeiro babilônico e egípcio, montado numa plataforma de misoginia e arrogância religiosa, como se Deus fosse deles patrimônio exclusivo, o divino amigo não perdeu tempo com querelas estéreis, discussões vazias e nem censurou a pessoa alguma. Insistiu no exercício do amor, tolerou adversários dentro do próprio grupo de apóstolos, recomendou a cada um que encontrou em erro a necessária mudança moral e não menosprezou a cultura intelectual de um Nicodemos porque não soubesse, sendo doutor em Israel, o que significasse a lei dos renascimentos. Onde o terreno era árido, Jesus deixou sementes para o porvir. Em quem exibiu a bênção da porosidade moral, lançou grãos de mostarda que se fizeram arbustos fecundos na aridez do deserto das criaturas humanas. Serviu, ensinou, curou alguns e libertou outros das algemas infernais da escravidão intelectual. Tomou sua cruz e seguiu seu calvário morro acima. Distendeu braços em direção da humanidade inteira e ainda encontrou forças para auxiliar um ladrão arrependido. Há 20 séculos, aguarda nossa adesão ao seu evangelho libertador. Onde o mundo não tem veredas, nos abriu rumos libertadores. Que fazes do que sabes? Como dialogas com aqueles que não conhecem metade do que já conheces? Te fazes superior entre os inferiores para os intimidar ou para os esclarecer? Chamado a opinar nesse ou naquele assunto, teu verbo incendeia ou esclarece? As interrogações poderiam se multiplicar ao infinito, mas o verbo que se fez carne já tinha deixado sinais de como seus seguidores seriam reconhecidos. Examina o capítulo 13, versículo 35 de João, o Evangelista. Pelo muito que já sabes, de teu proceder se espera um pouco mais. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.